A decisão já estava tomada, e Arthur não era homem de voltar atrás. No mundo dos negócios, ele era conhecido como o Tubarão de Aço, um CEO que demitia 1000 funcionários com a mesma facilidade que assinava um cheque de almoço, sem remorso, sem olhar para trás. Para ele, ineficiência era um câncer, e ele era o cirurgião. Eram 19 horas e 42 minutos de uma sexta-feira chuvosa. O som dos trovões lá fora parecia combinar perfeitamente com a tempestade que ocorria dentro do peito daquele homem, enquanto ele dirigia sua Mercedes blindada pelas curvas sinuosas que levavam à sua mansão, no ponto mais alto e isolado da cidade. Ele apertava o volante de couro com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. No banco do passageiro, jogado de qualquer jeito, estava um envelope pardo. Dentro dele, o contrato de rescisão. A justa causa. Ele não precisava nem de provas físicas, a intuição dele bastava. Ele sabia que ela estava quebrando as regras, todas elas. Ninguém engana Arthur Bittencourt. Ele sussurrou para o espelho retrovisor, vendo seus próprios olhos cansados e frios refletidos ali. Ele tinha dado ordens expressas. Nenhuma música alta, nenhuma brincadeira física que pudesse machucar o menino, horários rígidos de alimentação e, sobretudo, manter a distância emocional. Ele pagava caríssimo para que cuidassem da higiene e da segurança de seu filho, Lucas, não para que brincassem de família feliz. Família feliz. Essa era uma fantasia que tinha morrido há 3 anos junto com sua esposa, naquele maldito acidente de carro. Desde então, a mansão de 12 quartos abrigava apenas 2 fantasmas. Um pai que se enterrou no trabalho para não sentir a dor, e um filho de 8 anos, preso em uma cadeira de rodas, que decidiu parar de falar com o mundo. Quando Arthur estacionou o carro na garagem subterrânea, o silêncio da casa o atingiu como um soco. Era sempre assim, um silêncio de museu. Frio, impecável, morto. Ele pegou o envelope. Subiu as escadas de mármore, determinado. Ele ia subir ao 2º andar, entrar no quarto do menino, demitir a garota e chamar a agência para enviar a próxima. Seria a 7ª babá em 6 meses, um recorde, até para ele. Mas para você entender o peso do que estava prestes a acontecer naquele corredor, para você entender por que esse homem, que nunca chorou, nem no enterro da própria esposa, estava prestes a desabar de joelhos, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar 30 dias, para o momento em que o problema parecia não ter solução. Vamos voltar para a manhã em que a agência de cuidadores de luxo ligou dizendo: Senhor Arthur, nós temos apenas mais uma candidata. Se ela não der certo, não teremos mais quem enviar. Lucas, o filho de Arthur, não era uma criança fácil. O trauma do acidente não tirou apenas o movimento de suas pernas, tirou o brilho dos seus olhos. Ele tinha surtos de raiva, jogava pratos de comida na parede, gritava durante a noite, ou, o que era pior, passava dias inteiros olhando para a janela, catatônico, recusando-se a interagir. As babás anteriores saíam chorando. Uma delas, uma senhora com 30 anos de experiência, pediu demissão no 2º dia, dizendo: Seu filho não precisa de uma babá, senhor Arthur. Ele precisa de um milagre, ou de um pai. Arthur demitiu ela na hora por insolência. Ele era o pai. Ele pagava as contas. Ele garantia o melhor tratamento médico da Suíça. O que mais queriam dele? Amor? Ele não tinha mais isso para dar. O estoque tinha acabado na curva daquela estrada há 3 anos atrás. Foi nesse cenário de desesperança, nessa casa onde a alegria era proibida, que a campainha tocou, numa manhã de terça-feira. Arthur estava atrasado para uma reunião com investidores japoneses. Ele ajeitava a gravata em frente ao espelho do hall, impaciente. Marta! Ele gritou para a governanta. Atenda a porta, deve ser a nova garota. Mande ela esperar no escritório, tenho 5 minutos. A porta se abriu, e o vento que entrou não trouxe apenas folhas secas do outono. Trouxe alguém que não parecia caber na moldura daquela porta gigantesca. Não era uma senhora de uniforme branco engomado. Não era uma enfermeira com cara de poucos amigos. Era uma jovem, não devia ter mais de 25 anos. Usava um vestido simples, florido que parecia ter saído de um filme dos anos 60, e um tênis All-Star vermelho gasto nos pés.
O cabelo estava preso em um coque bagunçado, e ela segurava uma mala que parecia pesada demais para os braços finos. Mas o que fez Arthur parar de ajeitar a gravata e olhar, realmente olhar, foram os olhos dela. Enquanto qualquer pessoa que entrava naquela casa olhava para o chão ou para os móveis caros com reverência, ela olhava diretamente para ele. E ela não tinha medo. Havia uma curiosidade vibrante, quase infantil na postura dela. "Bom dia", ela disse. A voz dela não era sussurrada como dos outros funcionários. Era clara, musical. "Eu sou a Clara. Vim pela vaga de domadora de feras. Foi assim que a agência descreveu?" Arthur franziu a testa. A ousadia da piada o pegou desprevenido. "A agência descreveu a vaga como cuidadora especializada em crianças com trauma e alta complexidade", respondeu Arthur rispidamente, olhando para o relógio. "E você está atrasada 2 minutos." "O ônibus atrasou 3, mas eu recuperei 1 minuto correndo da portaria até aqui. A propósito, seu jardim é lindo, mas as rosas estão tristes. Precisam de mais água." Arthur piscou. Quem era aquela garota? "Acompanhe-me, senhora Clara. Eu não tenho tempo para jardinagem. E, sendo bem sincero, olhando para você, acho que a agência cometeu um erro. Meu filho precisa de pulso firme. Você parece que vai quebrar se o vento soprar mais forte." Clara ajeitou a alça da bolsa no ombro, o sorriso diminuiu, dando lugar a uma expressão serena, mas de aço. O bambu enverga com o vento. O carvalho, que é rígido, quebra. Não subestime o bambu. Arthur parou na porta do escritório. Ele sentiu pela primeira vez em meses uma pontada de interesse. Não era admiração, era desafio. Ele queria ver até onde aquela confiança ia durar quando ela conhecesse a realidade do quarto de Lucas. "Ótimo", disse Arthur, abrindo a porta. "Vamos ver se o bambu aguenta o furacão que vive no andar de cima. Sente-se. Temos regras nessa casa. Muitas regras. E se você quebrar uma só, você está fora antes de o seu tênis vermelho tocar a calçada de volta." Ele não sabia, mas naquele momento, ao desafiar aquela garota de tênis vermelhos, estava assinando a sentença de morte do seu próprio sofrimento. Mas, antes da cura, viria o caos. E o primeiro encontro de Clara com Lucas seria tudo, menos tranquilo. O escritório de Arthur cheirava a café expresso forte e decisões irrevogáveis. Ele empurrou uma pasta de couro preta na direção de Clara. Não era um contrato de trabalho comum, parecia um tratado de rendição. "Aqui estão as diretrizes", disse ele sem olhar nos olhos dela, digitando algo freneticamente em seu celular. "Regra número 1. A rotina do Lucas é sagrada. Café às 8, fisioterapia às 9h30, almoço às 12, descanso, estudos, jantar. Sem atrasos, sem improvisos." Clara abriu a pasta. Eram 20 páginas. "Regra número 5, continuou Arthur, a voz cortante como vidro. "Nada de barulho. O Lucas tem hipersensibilidade auditiva desde o acidente. Música, televisão alta, risadas desnecessárias, tudo isso é gatinho para crise de pânico. O silêncio é a única terapia que funciona." Clara leu a regra em silêncio. Ela sabia por instinto que aquilo estava errado. Silêncio não cura trauma. Silêncio esconde o trauma. Mas ela precisava do emprego. E mais do que isso, algo na foto do menino sobre a mesa, um garoto loiro, sorrindo em cima de uma bicicleta, antes da cadeira de rodas, tocou o coração dela. "E a regra principal, senhorita Clara?" Arthur finalmente parou de digitar e a encarou. O olhar dele era um aviso. "Não dê esperanças. Não fale sobre voltar a andar. Não conte histórias de milagres." A medula dele foi severamente lesionada. A aceitação é a meta, não a superação. A última babá tentou fazê-lo rezar por uma cura. Ele teve uma crise depressiva que durou 2 semanas. Se você colocar ideias na cabeça dele, eu destruo a sua reputação profissional. Entendido? Entendido, respondeu Clara. Mas por dentro, ela cruzou os dedos. Ela não acreditava em falsas esperanças, mas acreditava menos ainda em viver como se já estivesse morto. Ótimo! O quarto dele é a última porta à direita no andar de cima. Ele está esperando o lanche da tarde. Boa sorte. Você vai precisar. Clara saiu do escritório. O hall da mansão era opressor. As estátuas de mármore pareciam vigiá-la. Ela subiu a escadaria. A cada degrau, o ar ficava mais pesado.
Era como entrar numa zona de guerra onde o cessar-fogo era apenas uma ilusão. Ao chegar na porta do quarto de Lucas, ela ouviu nada. Nem respiração, nem movimento. Ela bateu levemente. Nenhuma resposta. Clara girou a maçaneta e entrou. O quarto era enorme, maior que a casa inteira onde Clara morava, mas estava na penumbra. As cortinas blackout estavam fechadas, bloqueando o sol radiante da tarde. Havia brinquedos caros nas prateleiras, videogames de última geração, drones, robôs, mas todos pareciam intocados, ainda nas caixas, como peças de museu. No canto do quarto, de costas para a porta, estava a cadeira de rodas, e nela uma figura pequena, encolhida, vestindo um pijama cinza que parecia um uniforme de presidiário. "Oi, Lucas", disse Clara com a voz suave, tentando não assustar. "Eu sou a Clara. Trouxe seu suco de..." Antes que ela pudesse terminar a frase, a cadeira girou com uma violência assustadora. Lucas não tinha o rosto de uma criança de 8 anos. Tinha o rosto de um velho, cansado, contorcido em fúria. "Sai daqui!" ele gritou. A voz era rouca, de quem gritava muito ou falava pouco. Junto com o grito, veio o arremesso. Lucas pegou um tablet pesado que estava em seu colo e o jogou com toda a força na direção da cabeça de Clara. O objeto passou zunindo a centímetros da orelha dela e se espatifou na parede atrás, estilhaçando a tela em 1000 pedaços. O barulho foi ensurdecedor no quarto silencioso. Qualquer outra babá teria gritado, teria corrido, teria chamado o pai. Arthur, lá embaixo no escritório, certamente ouviu o estrondo. Ele já devia estar se levantando da cadeira, pronto para subir e demitir a incompetente que durou menos de 5 minutos. Mas Clara não correu. Ela nem piscou. Ela olhou para os cacos do tablet no chão. Depois olhou para Lucas, que estava ofegante, esperando a bronca, esperando medo, esperando a reação padrão de coitadinho ou de menino malvado. Clara caminhou lentamente até a cadeira dele. Ela se abaixou, ficando na altura dos olhos dele. Lucas recuou, assustado com a proximidade. Ela sorriu. Não um sorriso de pena, um sorriso de cúmplice. "Bela ponteria", ela disse sussurrando. "Mas a técnica tá errada. Se você usa só o pulso, machuca a articulação. Tem que usar o ombro." Lucas arregalou os olhos. A boca dele abriu ligeiramente. Ele esperava um sermão e recebeu uma dica de arremesso. "Quem é você?" perguntou ele desconfiado. "Eu sou a pessoa que vai te ensinar a não errar o alvo na próxima vez", respondeu Clara. Ela se levantou e caminhou para a janela. "Mas antes, a gente precisa de um cenário melhor para o treinamento." Num movimento rápido, Clara puxou as cortinas. A luz do sol invadiu o quarto como uma explosão, ferindo os olhos acostumados à escuridão. Lucas cobriu a face com as mãos, gritando: "Fecha! O papai não gosta! Fecha!" "O papai não está aqui", disse Clara, olhando para o jardim lá embaixo. "E o sol não pede licença para entrar, Lucas. Ele só entra." Foi nesse momento que a porta do quarto se abriu com um baque. Arthur estava lá, o rosto vermelho de raiva, olhando para o tablet quebrado no chão e para as cortinas abertas. "O que está acontecendo aqui?" trovejou Arthur. Clara se virou. O coração batia forte, mas ela manteve a postura de bambu, flexível, mas enraizada. O primeiro confronto estava para começar, e Clara tinha acabado de quebrar a regra número 5 nos primeiros 10 minutos. "Você tem 30 segundos para explicar por que eu não devo te expulsar desta casa agora mesmo!" gritou Arthur, apontando para os cacos de vidro no chão. Lucas, na cadeira de rodas, encolheu-se. Aquele era o padrão. Ele explodia, o pai gritava, a babá ia embora. Ele fechou os olhos, esperando o grito de Clara acusando ele. "Foi ele! Esse menino é um monstro!" Mas a voz que respondeu não tremia. "Foi um acidente, Sr. Arthur", disse Clara, calmamente, chutando um pedaço de vidro para baixo do tapete vermelho. "Nós estávamos testando a aerodinâmica do aparelho. Infelizmente, o tablet não voa tão bem quanto o anúncio dizia. A culpa foi minha. Eu incentivei." Lucas abriu os olhos. Ela estava mentindo? Por ele? Ninguém nunca mentia por ele. Todos queriam se livrar da culpa. Arthur olhou de Clara para Lucas. Ele sabia que era mentira. Ele conhecia a fúria do filho. Mas ver aquela garota assumir a culpa sem piscar,
Aquilo o desarmou. Além disso, a agência tinha sido clara. Não havia mais ninguém. O valor do tablet será descontado do seu primeiro salário. E fecha essas cortinas. Se ele tiver uma enxaqueca por causa da claridade, a culpa é sua. Arthur saiu, batendo a porta. O som ecoou como um trovão. No quarto, o silêncio voltou. Mas agora era um silêncio diferente. Não era vazio. Era carregado de uma pergunta muda. Por que você fez isso? Sussurrou Lucas, ainda desconfiado. Clara sentou-se no chão em meio aos cacos de vidro. Ela não olhou para ele com pena. Olhou como se ele fosse um parceiro de crime. Porque dedos duros são chatos, Lucas. E porque eu acho que você não queria acertar minha cabeça. Você só queria acertar o tédio. Acertei? Lucas não respondeu, mas os ombros dele relaxaram pela primeira vez em meses. Clara tirou algo do bolso do vestido. Não era um termômetro, nem um remédio. Era um pequeno MP3 player velho e riscado, com fones de ouvido emaranhados. Sabe, a regra número 5 diz, sem barulho. Mas ela não diz nada sobre vibração. Você sabia que música não se ouve só com o ouvido, se sente com o osso? Ela estendeu um dos fones para ele. Lucas hesitou. A mão dele tremia. Ele pegou o fone. Clara deu play. Não era uma música de ninar. Era rock. Uma batida forte, ritmada. Feche os olhos, comandou ela. Sente a bateria no seu peito. Tom, tom, tom. Isso não é barulho, Lucas. Isso é coração batendo. Naquela tarde, Arthur, trancado em seu escritório, revisando planilhas, não ouviu nada. O isolamento acústico da casa era perfeito. Ele não sabia que, 2 andares acima, seu filho não estava olhando para a parede em estado catatônico. Ele estava de olhos fechados, batendo o dedo indicador no braço da cadeira de rodas no ritmo da música. Um movimento minúsculo, imperceptível. Mas era o primeiro movimento voluntário de alegria que ele fazia em 3 anos. Os dias passaram. Arthur mal via Clara. Ela cumpria os horários com precisão militar, como ele exigiu. Mas Arthur começou a notar coisas estranhas. O consumo de analgésicos de Lucas diminuiu. O menino parou de gritar na noite. E, mais perturbador de tudo, as rosas do jardim, aquelas que Clara disse estarem tristes no primeiro dia, começaram a florescer de forma inexplicável, como se alguém estivesse cuidando delas escondido durante a madrugada. Arthur estava desconfiado. Está quieto demais, pensou ele na noite de sexta-feira, aquela mesma noite chuvosa em que começamos nossa história. Nenhuma criança muda da água para o vinho sem motivo. Foi essa desconfiança que o fez instalar a câmera, uma microcâmera, escondida dentro do detector de fumaça, bem no centro da sala de estar. Uma sala ampla, com piso de madeira polido, onde ele proibia Lucas de ficar porque as rodas da cadeira poderiam riscar o chão. Ele queria pegar Clara no flagra. Queria provar que ela estava negligenciando o menino, ou trazendo namorados para casa, ou roubando prataria. Mas o que a câmera estava prestes a gravar naquela sexta-feira à tarde não era um crime. Era algo muito mais poderoso e muito mais perigoso para o coração gelado de Arthur. A tempestade lá fora apertou. Arthur estava no trânsito, voltando para casa com a demissão pronta no banco do passageiro. Enquanto isso, na mansão, Clara olhou para o relógio. 18 horas. O tubarão só chegava às 20 horas. Lucas, disse aqui a pista está livre. Vamos para o salão principal. Hoje a gente não vai só ouvir a música. Hoje a gente vai ser a música. Ela empurrou a cadeira para fora do quarto, rumo ao salão proibido, rumo ao campo de visão da câmera escondida. A sala de estar da mansão Bittencourt não era apenas um cômodo. Era um santuário. O piso de madeira de demolição, trazido de antigas fazendas do sul, brilhava como um espelho escuro, encerado semanalmente por uma equipe especializada. Tapetes persas, que custavam o preço de um carro popular, demarcavam zonas onde ninguém pisava. Vasos de cristal da Boêmia repousavam sobre pedestais instáveis, prontos a cair ao menor suspiro. Para uma criança de 8 anos, aquilo não era uma casa, era um campo minado. Para Lucas, em sua cadeira de rodas, aquele cômodo representava tudo o que ele não podia ser. Perfeito, estático e silencioso.
As rodas de borracha da sua cadeira eram proibidas ali. Marcam o verniz, dizia Arthur. Sujam a estética. Mas naquela sexta-feira chuvosa, Clara não via um museu. Ela via uma pista de patinação. Ela empurrou a cadeira de Lucas para o centro do cômodo. O som da chuva batendo nas janelas panorâmicas criava uma trilha sonora natural, rítmica e constante. Sabe, Lucas, disse Clara, tirando os próprios tênis vermelhos e ficando apenas de meias coloridas. Seu pai acha que essa cadeira é uma prisão. Ele acha que ela te prende no chão. Ela caminhou até a frente dele, deslizou de meias pelo piso liso, girando com facilidade. Mas ele esqueceu da física. Rodas não servem só para transportar. Rodas servem para... Ela segurou as mãos de Lucas. As mãos dele eram frias, pequenas e rígidas. Ele estava tenso, olhando para a porta, esperando que o pai aparecesse magicamente. Rodas servem para voar baixo! Ela completou com um sorriso. Clara não ligou o som da casa. O barulho seria arriscado demais. Ela puxou o celular do bolso e colocou uma valsa instrumental, o Danúbio Azul, no volume máximo do pequeno alto-falante. O som era metálico e baixo na imensidão da sala, mas suficiente. Segura firme, ela sussurrou. E então ela começou a correr. Não uma corrida desengonçada, mas um movimento fluido. Ela empurrou a cadeira pelo corredor de madeira polida. A cadeira deslizou suavemente, sem atrito, ganhando velocidade. Lucas prendeu a respiração. Ele viu os móveis passarem rápido pelos seus olhos. O vaso de cristal, o sofá de couro italiano, a lareira de mármore. Quando chegaram perto da parede, Lucas encolheu os ombros, esperando a batida. Mas Clara, com a precisão de um piloto, girou a cadeira no último segundo. A cadeira fez um arco perfeito, um drift controlado, girando 180 graus. A força centrífuga empurrou Lucas contra o encosto. Pela primeira vez, ele não sentiu o peso do corpo paralisado. Ele sentiu a força do movimento. De novo! Clara disse, sem fôlego. Eles transformaram a sala proibida em um salão de baile. Clara corria, deslizava de meias, girava a cadeira, fazia oitos, zigue-zagues entre as poltronas de design assinado. A cadeira de rodas, aquele objeto de metal frio que Lucas odiava, que ele via como símbolo da sua falha, de repente se tornou uma extensão do corpo dele. Não era mais um peso, era um par de asas. E então, aconteceu. Foi um giro mais rápido, bem no centro da sala, embaixo do lustre de cristal. Clara girou a cadeira e soltou as mãos por um segundo, deixando Lucas completar a rotação sozinho, pela inércia, antes de segurá-lo novamente com carinho. Lucas jogou a cabeça para trás e da garganta daquele menino que não falava, que só gritava ou calava, saiu um som, uma risada. Não um risinho tímido, uma gargalhada, alta, cristalina, descontrolada. O som de uma criança sendo puramente criança. Mais rápido, Clara! Mais rápido! Ele gritou, a voz limpa, sem a rouquidão da raiva. Clara ria junto, com lágrimas nos olhos, girando com ele, os dois rodopiando naquele chão proibido, desafiando todas as regras, desafiando o luto, desafiando a morte em vida que reinava naquela casa. Eles não viram. Eles estavam ocupados demais, sendo felizes. Mas no canto superior da sala, escondida na carcaça plástica do detector de fumaça, uma lente minúscula capturava tudo. Cada giro, cada derrapagem perigosa perto dos vasos caros, cada violação das regras estritas de segurança. A câmera gravava em alta definição e transmitia em tempo real para o servidor da casa. Enquanto Lucas ria lá dentro, do lado de fora, os faróis de xenon da Mercedes de Arthur cortaram a escuridão da chuva. O portão de ferro se abriu lentamente, rangendo como um aviso. Arthur estava em casa, e o celular dele, conectado ao painel do carro, apitou com uma notificação. Movimento detectado na sala de estar. Câmera 4. Arthur olhou para a tela. O vídeo demorou um segundo para carregar por causa do sinal da tempestade. A imagem congelou num frame inicial,
Clara parecia empurrando a cadeira com força. O rosto de Lucas estava virado, a boca aberta. Sem áudio e naquele frame estático, não parecia uma dança, parecia um empurrão. Parecia imprudência, parecia exatamente o que Arthur temia: negligência. Eu sabia, rosnou Arthur pisando no acelerador para subir a rampa da garagem. Ela está colocando ele em perigo. Ele não terminou de ver o vídeo. A raiva o cegou. Ele desligou o carro, pegou o envelope com a demissão e saiu batendo a porta. Ele não ia entrar pela porta da frente. Ele ia entrar pela porta de serviço para pegá-los no flagra. A tempestade estava no auge, mas o trovão mais alto estava prestes a estourar dentro daquela sala. A porta de serviço da cozinha se abriu com um estrondo que fez os cristais da sala tremerem. Arthur não entrou andando. Ele invadiu. Seus sapatos italianos molhados deixavam pegadas de lama no tapete persa, mas ele não se importava. A estética que ele tanto prezava não importava mais. A única coisa que importava era parar a loucura. Parem agora! O grito de Arthur rasgou o ar, superando o som da valsa no celular. No centro da sala, a cena congelou. Clara estancou seus passos, segurando a cadeira de rodas com força para não deixar Lucas dar um tranco. O sorriso no rosto do menino desapareceu tão rápido que parecia nunca ter existido, substituído instantaneamente pela máscara de terror que ele usava sempre que o pai estava por perto. Arthur marchou até eles. Ele estava encharcado, o cabelo pingando água sobre o terno caro, os olhos injetados de sangue. Ele arrancou o celular da mão de Clara e o arremessou no sofá. A música morreu. O silêncio voltou, pesado, sufocante, mortal. Você ficou louca? Arthur sibilou, chegando tão perto de Clara que ela podia sentir o cheiro de chuva e raiva que emanava dele. Eu te dei regras, regras simples, segurança, silêncio, ordem. E eu chego em casa e encontro você transformando a sala de estar num circo, girando meu filho deficiente como se ele fosse um peão. Senhor Arthur, por favor, me escute. Clara tentou falar, a voz trêmula, mas firme. Ele não estava em perigo. Ele estava... Calada! Arthur cortou, apontando o dedo no rosto dela. Eu não pago você para pensar. Eu pago você para obedecer. Você tem ideia do risco? Se essa cadeia tomba, se ele bate a cabeça, ele tem uma lesão na medula, garota. Ele não é um brinquedo que você conserta com gola. Lucas, na cadeira, começou a chorar, mas não era um choro de manha. Era um choro silencioso, de quem vê a única janela de luz ser fechada com tijolos. Ele estendeu a mãozinha trêmula em direção ao pai, tentando tocar no paletó molhado dele. Pai, gaguejou Lucas, a voz fraca. Não briga. Arthur nem olhou para o filho. A cegueira dele era total. Ele estava focado apenas na incompetência de Clara. Para ele, proteger o filho significava eliminar o risco, e Clara era o risco. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou o envelope pardo, agora úmido e amassado. Ele bateu com o envelope no peito de Clara. Acabou! Pegue suas coisas. Você está demitida, por justa causa, negligência, insubordinação e colocação de menor em risco. E agradeça por eu não chamar a polícia. Clara segurou o envelope. Ela olhou para o Lucas. O menino estava encolhido, tremendo, voltando para a concha escura de onde ela tinha levado 30 dias para tirá-lo. Aquilo doeu nela mais do que os gritos. Você não está me demitindo porque eu coloquei ele em perigo, Arthur, disse Clara, baixinho, abandonando o senhor. A ousadia dela fez Arthur travar por um segundo. Você está me demitindo porque eu fiz algo que você não consegue fazer há 3 anos. E o que seria? Desafiou Arthur com um sorriso de escárnio. Eu fiz ele sorrir. Eu vi os dentes dele, Arthur. Você lembra como são os dentes do seu filho? Ou faz tanto tempo que você só olha para exames e cadeiras de rodas que esqueceu que tem uma criança morando aí dentro? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Arthur sentiu o golpe. Foi um soco no estômago. Mas o orgulho dele era uma muralha alta demais para cair com apenas uma frase. Ele caminhou até a porta da frente e a abriu escancarada. A chuva e o vento frio invadiram a sala quente. Fora da minha casa, agora! Ele disse, a voz gélida.
Clara olhou uma última vez para o Lucas. Não para de ouvir a música, Lucas! Ela sussurrou para o menino. Mesmo que desliguem o som, não para! Ela não pegou a mala, não pegou o casaco. Ela só caminhou para a chuva, de cabeça erguida, mas com o coração em pedaços. Arthur bateu a porta nas costas dela. Trancou a fechadura dupla. Passou o ferrolho. Ele se virou para a sala vazia. Estava apenas ele e o filho. Pronto, disse Arthur, respirando fundo, tentando se convencer de que tinha feito a coisa certa. Acabou a bagunça, Lucas. Vai ficar tudo bem. Amanhã papai contrata uma enfermeira de verdade. Ele esperava que Lucas se acalmasse. Esperava o silêncio obediente. Mas o que ele ouviu o fez gelar. Lucas não estava chorando. Lucas estava rindo. Uma risada seca, histérica, quebrada. Ele batia as mãos nas pernas sem sensibilidade. Você é burro, papai! Disse Lucas, a voz ganhando volume, olhando para o teto para o detector de fumaça. Você é muito burro! O que você disse? Arthur perguntou, chocado. Lucas nunca o desrespeitava. A câmera! Gritou Lucas, apontando para o teto com o dedo trêmulo. Você só viu o começo! Você só viu o erro! Por que você não assiste o fim? Por que você não assiste o fim? E antes que Arthur pudesse reagir, Lucas girou as rodas da cadeira com uma força que Arthur desconhecia, virou as costas para o pai e se trancou no quarto, batendo a porta com a mesma violência que o pai usara minutos atrás. Arthur ficou sozinho na sala luxuosa. O envelope pardo tinha caído no chão. A frase do filho ecoava na cabeça dele. Por que você não assiste o fim? Arthur olhou para o celular jogado no sofá. A notificação da câmera ainda estava lá. O vídeo completo do flagrante já tinha terminado de baixar. A mão de Arthur tremeu quando ele pegou o aparelho. Ele achava que tinha visto um crime, mas ele estava prestes a assistir à prova de que o único criminoso naquela casa era ele. Arthur sentou-se no sofá de couro italiano. O couro rangeu sob o peso do corpo dele, mas parecia o som de ossos se quebrando. A casa estava em silêncio absoluto, exceto pelo som da chuva batendo no telhado. Aquele silêncio que ele tanto exigiu, que ele pagou tão caro para ter. Agora parecia o silêncio de um túmulo. Ele olhou para a tela do celular. O ícone de play pulsava no centro do vídeo pausado. A bateria estava em 15%. A mão dele tremia tanto que ele quase derrubou o aparelho 2 vezes antes de conseguir apertar o botão. O vídeo começou a rodar. A imagem era granulada, em preto e branco, típica de câmera de segurança noturna. Arthur viu o que já tinha visto no carro. Clara correndo, a cadeira girando, a irresponsabilidade. Ele sentiu a raiva voltar por um segundo. Olha isso, ele sussurrou para a sala vazia. Pura imprudência. Mas o vídeo continuou. E o que aconteceu nos segundos seguintes fez o ar fugir dos pulmões de Arthur. Na tela, a cadeira de rodas parou de girar. Lucas não estava tonto. Ele não estava chorando de medo. Ele estava com a cabeça jogada para trás, gargalhando. Arthur aumentou o volume do celular ao máximo. O som da risada do filho encheu a sala fria. Era uma risada que Arthur não ouvia desde antes do funeral da esposa. Uma risada que ele achava que tinha sido enterrada junto com ela. No vídeo, Clara se ajoelhou na frente da cadeira. Ela não parecia uma funcionária negligente. Ela segurava as mãos de Lucas com uma reverência, com um carinho que Arthur, em sua dor blindada, nunca conseguiu demonstrar. Você sentiu, Lucas? A voz de Clara saiu chiada pelo alto-falante do celular. Você sentiu o vento? Eu senti, Clara! Gritou Lucas no vídeo. Parecia que eu estava voando. Faz de novo. Arthur piscou. O menino estava pedindo mais. Mas então veio o impossível. No vídeo, Clara balançou a cabeça. Não, agora não, piloto. Agora a gente vai tentar algo mais difícil. Lembra do que a gente treinou? A força centrífuga empurra o sangue para as extremidades. Suas pernas estão acordadas agora, Lucas. Elas estão cheias de energia. Arthur aproximou o celular do rosto. O que ela está fazendo?
Não faça isso. Não dê esperanças. No vídeo, Clara travou as rodas da cadeira. Ela estendeu as mãos. Vem. Segura no meu pescoço. Só um pouquinho. Tira o peso do bumbum. Deixe o pé tocar no chão. Lucas hesitou na gravação. Arthur hesitou no sofá. Eu não consigo, Clara. O papai disse que... Esquece o papai agora, disse Clara firme. O papai não está aqui. São só as suas pernas e a minha força. Confia em mim? Lucas assentiu. Lentamente, dolorosamente, o menino se inclinou para frente. Ele abraçou o pescoço da babá. Arthur parou de respirar. Ele viu os pés do filho, aqueles pés que pendiam mortos na cadeira há 3 anos, tocarem a madeira do chão. Ele viu os músculos de panturrilha do Lucas tremerem, contraírem. Eles estavam reagindo. Com um grungido de esforço, Lucas empurrou o corpo para cima. 1 centímetro, 5 centímetros, 10. Ele não estava andando, mas ele estava sustentando o próprio peso. Por 3 segundos eternos, Lucas ficou de pé, apoiado em Clara. E nesses 3 segundos, ele não olhou para o chão, ele olhou para Clara. E o rosto dele se iluminou com uma expressão de triunfo tão pura, tão divina, que iluminou até a imagem preto e branco da câmera. Eu tô em pé, Clara! Eu tô gigante! Gritou Lucas, antes de desabar de volta na cadeira, exausto, mas extasiado. Clara o abraçou. E no vídeo, ela olhou para cima. Não para o teto, mas parecia que ela estava olhando através da lente da câmera, através do tempo, diretamente nos olhos de Arthur. Você é um campeão, Lucas. Seu pai ia ficar tão orgulhoso se visse isso. A tela do celular ficou preta. O vídeo acabou. Arthur continuou segurando o aparelho, encarando o reflexo preto da tela. Lá fora, um trovão estremeceu a casa, mas Arthur não ouviu. A única coisa que ele ouvia era o som do próprio coração se partindo em 1000 pedaços. Seu pai ia ficar tão orgulhoso. A frase ecoava. Ele não ficou orgulhoso. Ele ficou furioso. Ele não abraçou o filho. Ele demitiu a única pessoa que fez o milagre acontecer. Ele expulsou a cura para a chuva. Arthur largou o celular no sofá. Ele levou as mãos ao rosto. E ali, sozinho, cercado por móveis caros e troféus de empresário do ano, o tubarão de aço desabou. O choro veio rasgando a garganta. Um choro feio, rouco, de um homem que percebe que na tentativa de proteger o filho da dor, ele tinha se tornado a própria fonte do sofrimento. Ele olhou para a porta da frente, trancada. Olhou para a janela. A chuva caía torrencialmente. Fazia 10 minutos que ela tinha saído. Ela estava a pé. O ponto de ônibus ficava a 2 quilômetros, numa estrada escura e perigosa. Arthur se levantou num pulo. A cadeira de couro tombou para trás. Ele não pegou o guarda-chuva. Não pegou o paletó. Ele correu para a porta, tateando os poles em busca da chave do carro. Eu tenho que consertar isso. Ele balbuciava, tropeçando no tapete. Por favor, não deixe ela ir embora. Mas o destino, às vezes, é rápido demais para o arrependimento. E a estrada lá fora, escorregadia e traiçoeira, estava prestes a cobrar um preço alto pela cegueira de Arthur. A Mercedes blindada rasgou o portão da garagem, cantando pneus no asfalto molhado. Arthur nunca dirigiu tão mal em toda a sua vida. O homem que calculava riscos de mercado com precisão milimétrica agora dirigia guiado apenas pelo instinto e pelo pânico. A chuva não caía, ela desabava. O limpador de para-brisa, na velocidade máxima, lutava uma batalha perdida contra a água. A visibilidade era 0. Onde ele está? Onde ele está? Arthur gritava, socando o volante. Fazia 15 minutos que ela tinha saído, a pé, sem guarda-chuva. Naquela escuridão, naquela estrada sem acostamento, ela era um alvo invisível. A cada curva, o farol iluminava árvores retorcidas que pareciam monstros. A cada vulto, Arthur freava bruscamente, o coração na boca, achando que tinha atropelado alguém. A culpa era um passageiro pesado no banco de trás. Ele lembrava do vídeo.
Lembrava de Lucas ficando em pé. Lembrava do sorriso. E lembrava da própria voz gritando: "Fora daqui!" Foi numa curva fechada, a 2 quilômetros da mansão, que ele viu. Não era um vulto grande. Era um ponto de cor no meio do cinza. O tênis vermelho. Clara estava caminhando pelo gramado encharcado na beira da estrada, abraçando o próprio corpo, a cabeça baixa contra o vento. Ela tremia tanto que parecia vibrar. Arthur jogou o carro por acostamento, quase caindo na valeta. Ele nem desligou o motor. Ele abriu a porta e saltou para a chuva. O choque térmico foi imediato. A água gelada encharcou sua camisa de seda em segundos. O vento quase o derrubou. "Clara!" ele gritou. O vento engoliu a voz dele. Ele correu. Seus sapatos caros escorregaram na lama. O grande CEO, o tubarão de aço, caiu de joelhos na terra. Ele se levantou, sujo, humilhado, e correu de novo. Ele alcançou o braço dela. "Clara, espera!" Ela se virou num susto, os olhos arregalados de medo. Ela achou que era um assaltante. Quando viu Arthur, o medo virou algo pior. Decepção. Ela se soltou do aperto dele com um puxão violento. "Não me toca! O que você quer? Veio conferir se eu roubei os talheres?" "Não!" Arthur gritou, tentando limpar a água dos olhos. Eu vim pedir perdão!" Clara parou. A chuva escorria pelo rosto dela, misturando-se com as lágrimas que ela já chorava. "Perdão?" Ela riu sem humor. "Você me humilhou, Arthur. Você me tratou como lixo na frente do menino que eu amo. Você não quer perdão. Você quer aliviar sua consciência." "Eu vi o vídeo!" Arthur gritou mais alto que o trovão. "Eu vi o final do vídeo! Eu vi ele ficar em pé, Clara! Eu vi o que você fez!" Clara encarou ele. O olhar dela era mais frio que a tempestade. "Ah, agora você viu. Agora que a tecnologia provou, você acredita. Mas quando o seu filho tentou te falar, quando eu tentei te explicar, a nossa palavra não valeu nada, né? Você precisa de uma tela para ver a verdade, Arthur. Você é cego." Ela se virou e voltou a andar. Arthur sentiu o desespero subir pela garganta. Ele não ia voltar. Dinheiro não comprava aquilo. Ordens não funcionavam ali. Ele fez a única coisa que restava. "Ele precisa de você!" Arthur gritou, a voz falhando, chorando abertamente na chuva. "Eu não sei fazer aquilo, Clara. Eu não sei fazer ele rir. Eu tentei por 3 anos e eu só quebrei ele mais. Eu sou um fracasso. Por favor, não abandona ele por minha causa." Clara parou. Os ombros dela, encolhidos de frio, relaxaram. A menção da incapacidade dele, a confissão do fracasso, aquilo tocou na ferida. Mas o que a fez parar não foi a dor de Arthur, foi a imagem de Lucas sozinho naquele quarto escuro. Ela se virou lentamente. Arthur estava parado na chuva, com lama nos joelhos, parecendo uma criança perdida. "Se eu voltar", Clara disse, a voz firme, obrigando Arthur a chegar perto para ouvir. "Não vai ser pelas suas ordens, vai ser pelas minhas regras." "Qualquer coisa!" Arthur assentiu freneticamente. "O dobro do salário, o triplo!" "Eu não quero seu dinheiro", ela gritou, impaciente. "Minhas regras são outras. Regra número 1. O Lucas não é um paciente, é uma criança. Regra número 2. O silêncio acabou. A gente vai fazer barulho nessa casa. E regra número 3. Ela apontou o dedo molhado para o peito de Arthur. "Você vai ter que aprender a ser pai de novo. Você vai ter que entrar na roda. Você vai ter que dançar. Se você não aguentar isso, me deixa ir embora agora." Arthur olhou para aquela garota de 25 anos que estava dando a maior lição de moral da vida dele. Ele engoliu o orgulho, engoliu o tubarão de aço. "Eu aceito", ele sussurrou. "Eu aceito tudo." Clara sustentou o olhar por mais um segundo. Então, ela apontou para o carro. "Então me tira dessa chuva, porque se eu pegar uma pneumonia, quem vai cuidar do Lucas é você." Eles correram para o carro, mas o destino ainda tinha uma última peça para pregar naquela noite. Quando Arthur entrou no carro e girou a chave, o motor não respondeu. A bateria tinha morrido, ou talvez a água tivesse entrado onde não devia. Eles estavam presos, no meio do nada, na tempestade. E o celular de Arthur, aquele que ele usou para ver o vídeo, estava sem bateria no bolso molhado. E foi aí, no silêncio daquele carro morto, que o telefone de Clara tocou. Era o número fixo da mansão. Clara atendeu, tremendo de frio. "Alô?" Do outro lado, a voz não era de Lucas. Era da guardaneira, Marta. E ela estava gritando. "Clara, pelo amor de Deus! O Lucas, ele sumiu! A cadeira de rodas está vazia no topo da escada e a porta da rua está aberta!" O telefone caiu na mão de Clara. "Lucas!" ela sussurrou.
Arthur não precisou de explicações. O rosto de Clara, pálido como um fantasma sob o flash de um relâmpago, dizia tudo. "O que foi?" Ele gritou, sacudindo os ombros dela. "Ele sumiu! A cadeira está vazia! A porta está aberta!" Arthur girou a chave do carro novamente. O motor engasgou, tossiu, mas não pegou. Ele socou o volante com tanta força que a buzina disparou, um som longo e agoniante que se misturou ao trovão. "Maldita lata velha!" Ele rugiu. Ele olhou para a estrada escura, 2 quilômetros, subida, chuva de granizo começando a cair. Arthur Bittencourt, o homem que só viajava de helicóptero ou primeira classe, abriu a porta e começou a correr. Não era uma corrida de atleta, era uma corrida de pai. Desajeitada, desesperada, ignorando a dor nos pulmões, ignorando o terno de $3.000 sendo rasgado pelos galhos na beira da estrada. Clara corria logo atrás, os tênis vermelhos chapinhando na lama. "Ele não consegue andar, Arthur! Como ele saiu?" Ela gritava contra o vento. "Ele ficou em pé no vídeo, Arthur!" Gritou de volta, sem olhar para trás. "Ele tentou ir atrás de você! A culpa é minha! Meu Deus, a culpa é minha!" Cada metro parecia 1 quilômetro. O portão da mansão finalmente apareceu na neblina, aberto, rangendo com o vento. Eles entraram na propriedade. Marta, a governanta, estava na varanda, chorando histérica, com uma lanterna na mão apontando para o nada. "Eu procurei no jardim, eu procurei na piscina, ele não está!" Ela soluçava. Arthur invadiu a casa. A cena no hall de entrada fez o coração dele parar. No topo da escadaria de mármore, aquela escadaria monumental que Lucas sempre olhava com medo, estava a cadeira de rodas, vazia, tombada de lado. Uma roda ainda girava lentamente no ar, fantasmagórica. Arthur olhou para o pé da escada. Ele esperava ver o corpo do filho quebrado lá embaixo, mas não havia ninguém. O chão estava vazio. "Ele não caiu", sussurrou Clara, entrando logo atrás, encharcada e trêmula. "Se ele não caiu, ele desceu." Arthur olhou para os degraus, e então ele viu. Não pegadas, mas marcas de arrasto, marcas de mãos molhadas no mármore frio. Lucas não desceu andando, Lucas desceu se arrastando, degrau por degrau, usando a força dos braços que Clara tinha treinado. As marcas de mãos seguiam pelo hall, passavam pelo tapete persa manchado de lama e iam em direção à porta principal que estava escancarada para a noite tempestuosa. Ele foi para a rua. Arthur sussurrou, o horror tomando conta de cada célula do corpo dele. "Ele foi atrás de mim. Ele foi impedir que eu te mandasse embora. Meu Deus, ele foi atrás de mim." Arthur correu para fora novamente. "Lucas!" Ele gritou. O nome rasgou sua garganta. Clara correu para o outro lado do jardim. "Lucas! Responde!" A tempestade estava no auge. O barulho da chuva era ensurdecedor. Arthur corria entre as roseiras, aquelas que Clara tinha salvado. Ele tropeçou numa raiz e caiu de cara na lama. Enquanto ele tentava se levantar, cuspindo terra, um relâmpago iluminou o fundo do jardim, perto do grande portão de ferro que dava para a estrada. E Arthur viu uma pequena figura branca caída na grama, agarrada às grades do portão. "Lucas!" Arthur gritou num som que não parecia humano. Ele se levantou e correu. Ele nunca correu tanto. Ele chegou ao portão e se jogou no chão ao lado do filho. Lucas estava deitado de bruços na lama, o pijama ensopado, a pele gelada, azulada de frio. As mãos pequenas estavam agarradas com tanta força nas barras de ferro do portão que os dedos estavam brancos. Ele estava tentando abrir o portão, ele estava tentando sair. Arthur virou o corpo do filho. Lucas estava inconsciente, os olhos fechados, os lábios roxos. "Não, não, não!" Arthur chorava, limpando a lama do rosto do menino. "Filho, acorda, pelo amor de Deus, acorda! O papai tá aqui." Encostou o ouvido no peito de Lucas. O coração batia. Fraco, lento, mas batia. Clara chegou correndo e se jogou de joelhos do outro lado. "Ele tá vivo?" E ela perguntou em pânico. "Tá gelado, hipotermia", disse Arthur. Ele arrancou o próprio paletó encharcado, mas percebeu que era inútil. Arthur fez a única coisa que podia. Ele pegou Lucas no colo. O menino parecia não pesar nada. Era um passarinho molhado. Arthur abraçou o filho contra o peito, tentando passar o pouco de calor que lhe restava. "Vamos para dentro, rápido!" gritou Clara. Arthur levantou-se com o filho nos braços. E naquele momento, sentindo o peso do corpo inerte do Lucas, Arthur olhou para o céu chuvoso. Não havia arrogância no olhar dele. Não havia o CEO.
Havia apenas um pai implorando ao universo por uma segunda chance. Não leva ele. Não, não. Leva tudo que eu tenho. Leva a empresa, leva a casa, mas não leva ele. Eu prometo que eu vou aprender a dançar. Ele correu para dentro da mansão, com Clara ao seu lado segurando a mão gelada do Lucas. Eles entraram na sala quente. Arthur colocou Lucas no sofá de couro, aquele onde era proibido subir. Marta, cobertores! Água quente! Agora! Enquanto Clara esfregava as mãos e os pés de Lucas freneticamente para reativar a circulação, Arthur segurou o rosto do filho. Lucas, me escuta. A Clara tá aqui. O papai tá aqui. Ninguém vai embora. Ninguém nunca mais vai embora. Abre o olho, filho, por favor. Os segundos se arrastavam. O silêncio da casa voltou, mas agora era o silêncio da espera. E então, uma tosse fraca quebrou o silêncio. Lucas cuspiu um pouco de água. O peito dele arfou. As pálpebras tremeram. E lentamente, muito lentamente, os olhos dele se abriram. Eles não focaram em Clara. Eles focaram em Arthur. O pai estava coberto de lama, chorando, com o cabelo grudado na testa. Uma visão que Lucas nunca tinha visto. O monstro de terno tinha desaparecido. Lucas tentou falar. A voz saiu num sussurro rouco, quase inaudível. Arthur teve que colar o ouvido na boca do filho para escutar. Papai, tô aqui, filho, tô aqui. Você tá sujo, disse o menino com um fio de sorriso. Você quebrou a regra número 1. Arthur riu, uma risada misturada com soluço, dolorosa e aliviada. Ele beijou a testa suja do moleque de lama. Que se dane a regra, Lucas, que se dane a regra. A tempestade passou. Não só a chuva lá fora, que deu lugar a uma lua cheia prateada, mas a tempestade dentro da mansão Bittencourt. Naquela noite, ninguém dormiu. Mas não foi por insônia ou preocupação. Foi porque a sala de estar, antes fria e proibida, virou um acampamento. Arthur mandou Marta trazer colchões, travesseiros e edredons. Lucas, aquecido, corado e medicado, dormia profundamente no meio da sala, segurando a mão do pai de um lado e a mão de Clara do outro. Arthur observava o peito do filho subir e descer. Ele estava sujo, o terno arruinado, sentado no chão. Mas ele nunca se sentiu tão limpo. Ele olhou para Clara, que estava acordada, tomando uma xícara de chá. O contrato, sussurrou Arthur com medo de acordar o menino. Eu rasguei. Você não vai a lugar nenhum, Clara. A menos que você queira. Clara sorriu. O sorriso dela não tinha mais escárnio. Tinha compaixão. Eu fico. Mas lembra da regra número 3? Arthur engoliu seco. Lembro. Eu tenho que dançar. Exato, disse ela. E eu aviso logo. Eu sou uma professora exigente. Pausa de transição. Tom de passagem de tempo, alegre e ritmado. 3 meses passaram. Se você passasse na frente da mansão Bittencourt hoje, não veria mais as cortinas fechadas. As janelas estão escancaradas. O jardim, antes milimetricamente podado, agora tem marcas de pneus de cadeira de rodas na grama e uma rampa de madeira construída para acesso fácil. Mas a maior mudança está lá dentro. É sábado à noite. A mesma sala de estar com piso de madeira nobre, mas não há silêncio. O som está no volume máximo. Toca um rock clássico, agitado, vibrante. No centro da sala, não vemos apenas uma babi e uma criança. Vemos um trio. Clara está girando a cadeira de Lucas, fazendo drifts controlados que arrancam gargalhadas do menino. Lucas não usa mais pijama cinza. Ele usa uma camiseta de banda de rock e um bené virado para trás. E Arthur, o tubarão de aço? Arthur está lá. Ele não está de terno. Ele está de jeans e camiseta, descalço. Ele não tem a menor coordenação motora. Ele dança de um jeito desengonçado, engraçado, agitando os braços e fazendo caretas. Mas ele dança com uma entrega total. Em um momento, a música muda para aquela valsa. A valsa que causou a demissão. Arthur para. Ele caminha até a cadeira de rodas. Ele se ajoelha, na altura dos olhos do filho. Me concede esta dança, Sr. Lucas? Pergunta Arthur com estendendo a mão. Lucas sorri.
Um sorriso que ilumina a casa inteira. Só se você não pisar no meu pé, pai. Arthur segura as mãos do filho. Ele levanta Lucas com a ajuda de Clara. E ali, apoiado nos ombros do pai, com os pés arrastando levemente no chão, Lucas dança. Pai e filho giram lentamente pela sala. Arthur chora, mas não de dor. Ele chora de gratidão, porque ele descobriu que a cadeira de rodas nunca prendeu o filho dele. Quem estava preso, numa cadeira de orgulho e medo, era ele mesmo. Clara assiste de longe, encostada na porta, sorrindo. O trabalho dela ali não era curar as pernas de Lucas, era curar o coração de Arthur. E olhando para aquela cena, ela sabia. Missão cumprida. Essa história não é sobre um milagre médico. Lucas ainda usa a cadeira. A vida ainda tem desafios, mas essa história é sobre o milagre da presença. Arthur quase perdeu o maior tesouro da vida dele porque estava tão ocupado tentando proteger o patrimônio. Ele esqueceu que o único patrimônio que a gente leva dessa vida é o amor que a gente constrói. Quantos pais hoje não estão demitindo a felicidade de dentro de casa por causa de regras rígidas, por causa de cansaço, por causa de trabalho? Às vezes a gente precisa de uma Clara na nossa vida, alguém que quebre os tablets, que abra as cortinas e que nos force a tirar os sapatos caros e sentir o chão. Não espere uma tempestade levar quem você ama para a chuva, para perceber o valor de um abraço quentinho no sofá. Dance com seus filhos, brinque, faça barulho, porque casas silenciosas demais não guardam paz, guardam solidão. E agora eu quero saber de você. Seja muito sincero. Se você fosse a Clara, depois de ter sido humilhada, gritada e expulsa na chuva, você teria voltado? Ou você teria deixado o Arthur se virar sozinho com a culpa? Comenta aqui embaixo. Eu voltaria. Ou eu não voltaria. Eu quero ler a opinião de vocês, porque essa atitude exige um coração gigante. Se essa história emocionou você, se você lembrou de alguém, deixe o seu like agora. É de graça e ajuda a gente a espalhar mais amor pelo mundo. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque a história de amanhã vai mexer com as suas estruturas. Um beijo no coração de vocês. E lembrem-se, dancem, mesmo que a música pareça ter acabado. Até a próxima.